E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar o conceito de modelamento de indutores e capacitores. Será que os indutores e capacitores, eles mantêm as suas características, não importando qual seja a frequência do gerador, a frequência do sinal? Aguarda só um momento aí. Bem, modelamento de indutores e capacitores, eles sim mudam de comportamento. Eu queria começar mostrando o seguinte: se você olhar aqui a pergunta, você sabe como será seu comportamento? Então você pode estar diante, por exemplo, de um assalto, alguém lhe dá um susto, uma perda, uma decepção, enfim, alguma situação, alguém lhe tire do sério, alguma situação que você não sabe como vai ser o seu comportamento. O ser humano, ele muda de comportamento dependendo da situação. Ele pode mudar a forma de falar, pode estar nervoso, aí ele fala rápido, gagueja, ou então pode mudar a forma de agir. Ou seja, ele apresenta características que em condições normais ele não apresentaria. Bem, até agora nós vimos que um capacitor, ele tem como característica a sua capacitância. O indutor tem como característica a sua indutância. Ou seja, até agora nós vimos que o capacitor é uma reatância capacitiva pura e o indutor é uma reatância indutiva pura. Até agora nós vimos isso. Mas existem condições de operações que estes dispositivos apresentam desvios de comportamento. O que é que acontece? Quando você está trabalhando, por exemplo, com motores que são fortemente indutivos, ou na área da telecomunicações, que você trabalha com dispositivos que atuam em alta frequência, é possível que você tenha esse comportamento alterado. E aqui é justamente estas características que eu vou mostrar para vocês que acabam fazendo com que o indutor e o capacitor eles apresentem características diferentes. Então, a principal característica elétrica deste dispositivo é o chamado parâmetro principal. Capacitância C para o capacitor e indutância L para o indutor. É representado por C e L. E aí o que acontece? Dependendo da característica construtiva, fatores ambientais, é muito importante você prestar atenção, dielétricos, fatores ambientais, características construtivas, características do circuito de operação, enfim, dependendo dessas características, podem surgir o que nós chamamos de parâmetros espúrios. Então, parâmetros espúrios faz com que o capacitor ele não seja uma reatância capacitiva pura e o indutor não seja uma reatância indutiva pura. Ou seja, vai aparecer outros fatores que vai modificar o comportamento desses componentes. Então, para representar mais fielmente isso, de forma geral, até agora nós utilizamos o modelo ideal. O modelo ideal é formado apenas pelo parâmetro principal. Ele admite que as características construtivas e a frequência, por exemplo, do sinal, a frequência de operação, não vai impactar. Então, isso é o modelo ideal. Mas nós sabemos que na vida real, o modelo ideal, ele nos ajuda a modelar, na verdade, projetos. Mas, quando nós temos que aplicar para projetar de fato, para construir dispositivos, construir componentes, é importante utilizar ou o modelo quase real, que é formado pelo parâmetro principal e por dois parâmetros espúrios, sendo o parâmetro espúrio, parâmetros que vão surgir decorrente aos motivos que eu acabei de citar.
Então, seu comportamento se aproxima do real. E o modelo quase ideal, formado pelo parâmetro principal e pelo parâmetro espúrio de maior relevância. Então, também é chamado de modelo simplificar. Esse terceiro modelo aqui, nós vamos ver, tá? Mais na frente, mas esse terceiro modelo aqui é mais utilizado quando não é muito viável e conveniente por questões de cálculos também você utilizar o modelo quase real. Aí você utiliza o modelo quase ideal. Então eu coloquei aí, a verdade é esta: nos modelos quase real e ideal, o indutor e o capacitor se comportam como impedâncias mistas com componentes reais e imaginárias. Então, na verdade, se você tem um indutor e um capacitor, na verdade, eles têm uma característica a mais, parâmetro espúrio a mais poderão aparecer. E é interessante que os parâmetros espúrios que nós vamos ver aqui não estão em toda sua totalidade. Existem outros parâmetros espúrios que é estudado em outras áreas, mas nós vamos nos ater aqui a alguns que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Nesse vídeo aqui eu falei que é importante você modelar o capacitor e o indutor, os parâmetros espúrios que podem surgir. Por quê? Dependendo do circuito onde você vai conectar o seu indutor ou o seu capacitor, ele pode apresentar um comportamento diferente. Então é importante você modelar, fazer projeto de uma bobina, fazer projeto de indutor, saber se o capacitor ele vai se comportar realmente da forma que você quer. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. No próximo vídeo nós vamos começar a falar de modelagem de indutor e depois nós vamos falar de modelagem de capacitor. Então é importante esse entendimento no que diz respeito à modelagem de componentes reativos. Valeu!